Salve pessoal, aqui é o Potter, falando diretamente de Belém do Pará e dando sequência nos vídeos que eu tenho feito sobre o Aranhaverso, sobre os personagens mais marcantes e tudo mais. Resolvi fazer, com vocês aqui um guia de leitura, um dossiê também, da personagem que está cativando, todas as pessoas que estão indo no cinema já, desde o Aranhaverso 1, 2, acompanhando nos quadrinhos, e estão fascinados por Gwen-Aranha, vulgo Aranha Fantasma. Então vem comigo que eu vou contar tudo sobre essa personagem fascinante. Obviamente, pra gente começar logo o vídeo com o pé direito, já começa logo com o pé na porta, com o dedo no like. Se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito e ativa logo o sino para receber notificações de vídeos bacanudos. Pai d'égua que nem esse aqui que eu tô trazendo para vocês. E meus amigos, não teria como a gente começar a falar de Gwen-Aranha sem antes falar de Gwen Stacy. E Gwen Stacy, pessoal, ela foi criada em 1965 pela mesma dupla que criou o Homem-Aranha, Stan Lee e Steve Ditko. E eles criaram a Gwen Stacy para ser um interesse romântico do Peter Parker, a namoradinha dele e tudo, e obviamente orbitar entre aqueles personagens tão adorados por todos os fãs do amigo da vizinhança. Ela surgiu, a primeira aparição dela foi na Amazing Spider-Man número 31, em 65. Só que ela não teve vida longa, pessoal? Pois a sua morte foi decretada na Amazing Spider-Man número 121, em duas partes. Ela teve uma continuação na 122 também. Na 121, se vocês repararem aqui na capa, tá dizendo ali o turning point, ponto de virada em que alguém dos personagens que girava em torno do Homem-Aranha e do Peter Parker iria falecer, vítima do Duende Verde. Ao final da 121, descobrimos que, infelizmente, Gwen Stacy havia ganhado o sorteio. Essa história, pessoal, ela teve um impacto imenso no universo dos quadrinhos ocidentais, porque nem os próprios roteiristas que desenvolveram a história, naquela época foi o Gerry Conway, com o John Romita e Gil Kane. Gil Kane foi quem desenhou a história, John Romita, se eu não me engano, ele coloriu ou arte finalizou, me corrija se eu estiver errado, mas a ideia inicial, quem estava ali, meio que, vendo pelos bastidores ali da história, que inclusive está aqui nesse livro, A História Secreta da Marvel, do Sean Howe, eles estavam querendo, na realidade, causar um impacto na revista do Homem-Aranha, dar uma mexida ali no status quo, para dar uma alavancada nas vendas e tudo mais. E quem estava ali na bola da vez era a Tia May, que já estava passando mal ali, eventualmente estava doente e tudo, estava ali à beira da morte. Até que o John Romita falou assim: por que a gente não mata a Gwen Stacy? Que ela é perfeitinha demais pro Peter Parker. A grande verdade é que nos bastidores do livro aqui, da História Secreta da Marvel, eles tinham uma predileção pela Mary Jane. Então eles tinham preferência pela Mary Jane e achavam a Gwen Stacy perfeita demais. Aria demais pro caminhozinho do Peter e não era verossímil um nerd tão sequelado, tão cheio de mazelas quanto Peter Parker, estar com uma garota que não tinha problemas, Ela era linda, ela era inteligente, ela não tinha trauma nenhum. Então, com exceção da morte do seu pai, inclusive em decorrência de uma atitude, de um combate do Homem-Aranha com o Dr. Octopus. Isso aí, inclusive, foi explorado nas animações do Aranhaverso e tudo mais. Então, nessa história aí, quando eles mataram a Gwen Stacy, para vocês terem uma ideia, isso causou uma comoção tão grande, pessoal. Causou um rebuliço entre os fãs. Os roteiristas diziam que eles não podiam mais nem sequer participar das convenções, porque nem eles tinham ideia do quanto que a Gwen Stacy era adorada pelos fãs do Homem-Aranha, justamente pelo fato dela ser a namorada perfeita, e era algo que era o sonho de todo nerd. Então, justamente quando eles fizeram isso, foram tirar satisfação, mandaram cartas pra Marvel. O Stan Lee teve que usar a desculpa furada, sendo que ele era o editor e tudo passava por debaixo das vistas e da autorização dele. Então ele veio dizer que fizeram isso quando ele estava viajando, e nem ele teve coragem de assumir o BO. Jogou tudo nas costas do Gerry Conway com o Romita Senior e o Gil Kane.
Então, e o editor também na época, o assistente lá, logo abaixo do Stan Lee. Então, rapaz, isso foi um rebuliço. Principalmente pelo fato de que, além de eles terem mexido com o status quo de um personagem tão querido pelos fãs, que era o Homem-Aranha, terem matado, né? Ela morre vítima de um combate do Duende Verde quando ele descobre a identidade do Homem-Aranha e tudo mais e usa ela como arma. Todo o contexto, né, que acontece a morte dela foi algo, vamos dizer assim, como uma quebra de paradigmas na era, né, naquela época, né, década de 70 e tudo mais, em que o Homem-Aranha já estava estabelecido como um grande personagem da Marvel e que, além de tudo isso, pessoal, não era hábito o herói falhar, sabe? A própria capa da revista, como eu mostrei para vocês, mostra que o Homem-Aranha ele não vai conseguir salvar a pessoa, e nesse caso aí, era o grande amor da vida dele. A história, a forma como isso acontece durante a batalha com o Duende Verde, isso foi explorado nos filmes já, em que a Gwen Stacy ela foi interpretada por Emma Stone. E ali aconteceu, não com o mesmo vilão, mas aconteceu também, né, infelizmente, um acidente trágico. E o contexto, de novo, em que além do Homem-Aranha não conseguir salvá-la, possivelmente a sua teia tenha causado, pois durante a queda, quando ele tenta puxar e evitar que o impacto no chão, ele dá um efeito rebote de chicote que quebra o pescoço, né, da personagem, tornando também meio que o Homem-Aranha praticamente como um cúmplice também, né? Então isso chocou os fãs da época, quebrou paradigmas, né, pois mostrou que numa história em quadrinhos de super-herói poderia sim existir consequências, mais ainda do que o Peter Parker já havia sofrido, né? Desastre e catástrofe parece que persegue, né, o Homem-Aranha na realidade. Já havia morrido Jean DeWolf, já havia morrido o próprio Capitão Stacy, o pai da Gwen, que havia dado a bênção, né, para que o Peter Parker cuidasse e continuasse com a sua filha, e mesmo assim ele não conseguiu salvá-la. Isso aí, pessoal, gerou um marco, gerou uma comoção, que inclusive até virou livro, né? A Noite em que a Marvel Fez o Mundo Chorar, que saiu pela editora Noir do escritor Eduardo da Silva Pereira. E essa saga aqui, pessoal, já foi reimpresso em encadernados, tá? Esse aqui que eu tenho é um dos maiores clássicos do Homem-Aranha da Panini, ainda em capa cartão, que tem a morte tanto da Gwen Stacy quanto do Capitão Stacy, tá? Tem a Amazing Spider-Man 88 e 90, que é a morte do Capitão e as consequências disso. A Spider-Man 121 e 122, que eu mostrei a capa para vocês, e a 365, que é uma homenagem que é feita para a personagem, em que ele começa a relembrar, né, a época em que estava namorando a Gwen. Aqui a arte inconfundível de John Romita, que nos mostra aqui Peter Parker em um flashback lembrando, né, da sua eterna namoradinha Gwen Stacy. Isso aqui, pessoal, seria explorado em várias outras sagas, em outras minisséries, como por exemplo Marvels, com essa capa fabulosa de Alex Ross, em que ele nos mostra momentos antes, né, da grande catástrofe que vai acontecer, né, mostrando um pouquinho da personagem, né, por outro ângulo, através do fotógrafo Phil Sheldon, que ele conhece Gwen Stacy, e acaba também servindo como testemunha, vamos dizer assim, né, ocular de toda a situação, de tudo aquilo que aconteceu. Inclusive a famosa cena em que ela quebra o pescoço. Isso aqui, pessoal, também foi muito, mas muito bem explorado na saga, naquela tetralogia das cores, por Jeff Loeb e Tim Sale, Homem-Aranha Azul, em que mais uma vez aqui o Homem-Aranha relembra, né, o passado dele, com agridoce, né, lembrando aqui um pouquinho da vida que ele teve, né, do relacionamento que ele teve com a Gwen Stacy. Isso, pessoal, nos leva a uma saga aqui de conhecimento de todo mundo que já viu no cinema ou acompanhou também ela nos quadrinhos, que é a criação da Gwen-Aranha, né, a realidade alternativa da Terra 65, aonde quem foi ferrado, né, pela aranha radioativa não foi Peter Parker, mas Gwen Stacy, criando aí a
personagem amada por todos, Gwen-Aranha, vulgo Aranha Fantasma. O conceito da personagem, né, a saga foi criada do Aranhaverso, foi criada por Danny Slott, com uma gama de roteiristas ali que acompanhou ele, vários personagens, vários Homens-Aranha de várias terras alternativas, mas o conceito visual, personagens e aquele universo foi criado e explorado muito bem por Jason Latour, Robert Rodrigues e Rico Renzi em setembro de 2014. E esse trio, eles ficaram responsáveis pelas primeiras 34 edições da saga da Gwen-Aranha. E isso foi publicado, ainda está sendo publicado, né, pela Panini, pelo selo Marvel Teens. Gwen-Aranha, Gwen Stacy, saíram 2 volumes aqui, pessoal. E tem também um segundo volume já, dando sequência cronológica a essas histórias. Curiosamente, a Panini, ela passou a publicar, né, na ordem cronológica das histórias. Aqui ela foi publicada, aqui teve a republicação inclusive da primeira história em que ela surgiu, que foi o Edge of Spider-Verse número 2, né, um prelúdio para o Aranhaverso, nos mostrando que ela aqui é impressionante tudo como foi, a forma como ela foi desenvolvida, né? Uma personagem pra cima, alto astral, é baterista de uma banda de rock, ela é descolada, ela fala com todo mundo na escola dela, ela é bonita, inteligente, participa, né, da banda as Mary Janes. E aqui, o trio de criadores explorou como nunca os paralelos, né? Aquela coisa tão bacana de você explorar uma terra paralela, tendo como referência o universo da Marvel 616, né? Então, por exemplo, aqui, quem acabou usando o soro do lagarto foi o Peter Parker, inspirado pela própria Gwen Stacy, que ela era muito próxima dele, tinham alguma coisa ali meio que mal resolvida, uma coisa platônica, e o Peter Parker, vendo Gwen Stacy virando uma heroína, ele se inspira nela e busca também superpoderes, só que infelizmente da forma errada, acaba se tornando o vilão lagarto, e isso termina muito mal para ele. Durante o combate com a Gwen Stacy ele acaba falecendo. E, de novo, pessoal, isso aqui, cara, é muito bacana porque ao todo momento não tem como a gente não estabelecer os paralelos, sabe? Como, por exemplo, aqui o grande vilão, que inclusive foi finalizado na Marvel Legado número 2 da vida de Gwen Stacy, na saga Gwen-Aranha, aqui nesse segundo volume aqui tem as edições finais, 30 a 34, também com roteiro de Jason Latour, arte de Robert Rodrigues e Rico Renzi. E aqui eles se despedem da personagem, né, encerrando o arco dela com o que seria o maior vilão do universo 615. Como vocês podem ver aqui na capa, não estou falando do Venom, tá? Um outro desenrolar e tudo mais, que eu não vou entregar spoiler, mas aqui o grande vilão da saga, e esse eu posso falar, é o Rei do Crime. Sendo que o Rei do Crime aqui é ninguém mais, ninguém menos que Matt Murdock. Sim, o Demolidor. Então, nesse final aqui de saga, que foi publicado aqui pela Panini também, em 2019, por sinal, eles se despedem da personagem, justamente, obviamente, tudo aqui estava acontecendo após a saga que eu havia falado para vocês, que é o Aranhaverso. Logo após isso aqui, pessoal, e após a despedida deles, foi reiniciada, tá, a publicação das histórias da Gwen-Aranha, Aranha Fantasma, foi publicado aqui. Isso aqui, pessoal, já está dizendo aqui, né? Foi publicado em paralelo a outra super saga dando sequência ao Aranhaverso, que é o Aranha-Geddon. Isso aqui funciona como um prelúdiozinho, pois mostra aqui um preparativo, como é que está a realidade ali da Gwen Stacy diante do retorno da família, né, de vampiros energéticos e que retornam para enfrentar os heróis no Aranha-Geddon. Isso aqui, pessoal, acontece. A Panini aqui publicou um prelúdio e a saga Aranha-Geddon em 3 partes. E também concluindo, tá, num segundo volume, Um Ano Impossível. Aqui, pessoal, tem as Spider-Man Ghost Spider 1 a 4 e 5 a 10, continuando a saga. Após isso aqui, tivemos aqui publicado a saga da Aranha Fantasma, onde nós descobrimos que a Gwen
diante dos problemas da própria realidade dela aqui, ela acaba ficando um tempo no universo da Marvel 616, aonde passa a ser, vamos dizer assim, tutelada pelo Peter Parker. E aqui também, se vocês repararem, já tem o Miles Morales aqui também no universo integrado, né, que era do universo Ultimate, e passa também a pertencer à mesma linha cronológica do universo oficial, né, vamos dizer assim, da Marvel, do Peter Parker, do Homem-Aranha original, vamos dizer assim. Essa aqui tem a saga Ghost Spider 1 a 10, tem 216 páginas, pessoal. Nem preciso dizer, né? Tudo isso aqui são histórias, sinceramente, que valem a pena ser conferidas, e eu vou deixar o link na descrição, que vocês adquirindo com desconto bem bacanudo no site da Amazon estão ajudando ainda mais o nosso canal. Dando sequência nisso aqui, pessoal, se vocês quiserem mais histórias e que tem a participação da Gwen, durante uma outra saga, Guerras Secretas, isso aqui aconteceu até um pouquinho antes dessas edições aqui, tem um spin-off do Aranhaverso. E aqui também nós temos uma participação da Gwen Aranha nessa saga insólita aqui através do multiverso. E também, pessoal, vocês conseguem agora também encontrar vários quadrinhos com a participação da Gwen. Dentre eles, agora aproveitando o hype em cima, né, do Aranhaverso 2, tem agora literalmente o Gwenverso. Ou seja, saiu uma edição da Spider-Gwen Gwenverso, um monte de what ifs dela assumindo o manto de vários outros personagens, tal qual a Panini também lançou agora o Miles Verso, né? Com o Miles também um what if dele virando Capitão América, Hulk, Wolverine, e também vocês vão ver a Gwendoline também assumindo o manto, né? Essas outras realidades em que ela também vira a heroína, só que de outras formas. Temos também aqui, pessoal, uma publicação que eu acho que já está no seu 4º volume, que é o Marvel Action Homem-Aranha, e que aborda um pouquinho das histórias da Gwen no universo 616, sendo que eles fazem meio que um trio, né? O Homem-Aranha Peter Parker com a Gwen e o Miles. Nem preciso dizer aqui que, tal qual as animações do Aranhaverso, né, do cinema e tudo mais, rola ali um flerte ali entre a Gwen e o Miles. E vocês também conseguem encontrar, pessoal, a história original, né, onde foi criada a personagem Gwen-Aranha, numa revista Marvel Verso do Aranhaverso agora, que também foi lançada pela Panini, aproveitando o hype em cima do Aranhaverso 2. E vocês conseguem também, pessoal, encontrar a Gwen fazendo participação especial em várias animações da Disney, tá? No selo Marvel Rising. Tem umas 4, pelo menos 4 animações e minisséries ali, com episódios assim bem curtinhos e tudo, em que ela faz parte, né, de um grupo com a Garota Esquilo, com a América Chaves e tudo mais, e outros personagens também que compõem esse multiverso, e que são animações bem rápidas e bem divertidas também. Então fica a dica também para vocês, tá? E nem preciso dizer que a personagem também, graças às animações, o Aranhaverso 1 e 2 e tudo, caiu nas graças do público, justamente pela sua presença, pelo seu bom humor, pela sua personalidade forte, ser sempre pra cima, de novo, né? A dinâmica dela, por onde quer que ela passe, e o universo também de personagens ali que cercam ela, a relação dela com o pai, né? Acho que é muito bacana também nós vermos aí um pouquinho de um desfecho de realidade em que esses personagens que eram tão queridos assim, eu acho que pelo público, né? O Capitão Stacy, a Gwen, a própria Capitão Jean DeWolf, que tiveram finais trágicos no universo 616 e que no universo 65 estão vivos. Então é muito bacana você ver isso, a forma como foi desenvolvida, a personalidade extremamente carismática, e que teve a sorte também de ter bons roteiristas, bons desenhistas ali trabalhando com ela, e que obviamente contribuíram também para ela ser tão querida pelo público. Espero sinceramente que ela continue firme e forte aí, e que seu universo continue sendo expandido. E aí, me diz aí, vocês já leram algum desses quadrinhos que eu mostrei aqui para vocês? Vão buscar alguns? Não se esqueçam de acessar, né, e adquiri-los através do link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Nem também vou pedir logo para vocês já no final do vídeo, não esqueçam de dar o like, né, pessoal? Por favor, né, assinar o canal, e também ajuda demais compartilhando o vídeo, né, para as pessoas que gostam desse universo geek, nerd, pop que a gente ama tanto. Espero seriamente que vocês tenham gostado desse resumo, desse dossiê. E até a próxima, pessoal.